Olá, hoje nós vamos conversar em multiplataforma sobre franchising, franquia, negócios, network, oportunidade, mercado, crise. Para isso está conosco uma especialista, a consultora de negócios Sueli Campos, que está fazendo também pós-graduação sobre o perfil do consumidor na Universidade de São Paulo. Veio ao Bauru para um trabalho de palestras, ela percorre todo o Brasil e também tem relação com o Brasil e Angola, que a gente vai conversar neste bate-papo aqui no estúdio da TV Câmara, para a gente descobrir a questão de negócios de mercado. Vou começar pela franquia, que é uma das áreas que a senhora atende, e vou me colocar na posição, lógico, de leigo aqui. Se eu fosse abrir um negócio, eu me perguntaria para a senhora, por que uma franquia e não um negócio sem o chamado pacote fechado? Por que uma franquia? A franquia, ela vem com uma modelagem já de sucesso. Ela já está no mercado, então ela já passou por todo aquele caminho, aquelas pedras no caminho, e você como empreendedor que não tem essa experiência, vai sofrer. A franquia, ela te traz todo o know-how, ela te traz uma segurança, ela já passou por isso. Então a modelagem dela já vem com uma modelagem de sucesso. Então ela vai te dar uma marca que já é conhecida, que já está sendo consumida, ela vai te dar todo o know-how do negócio, toda a operação do negócio, ela vai te dar uma consultoria constante e ela vai te dar sempre a possibilidade de ir crescendo dentro daquele formato dela. Então, a franquia, ela é uma segurança para você que quer empreender e não sabe exatamente quais os caminhos, como percorrer, como fazer, sem você correr risco com o seu investimento. Um dos elementos de ação, de sobrevivência ou até de oportunidade no dia a dia relacionado ao ambiente de crise, não é a primeira e nem a última, que infelizmente a gente vai passar por ela, ela traz, segundo até dados do Sebrae, uma relação de erros comuns daquele que tenta empreender. Aí olhando para o ambiente de franquia, essas empresas, muitas delas, principalmente as pequenas, morrem muito cedo. Um grande fazedor de pizza e habilidoso e que faz algo saboroso na cozinha, nem sempre é um cara que sabe montar o seu negócio. Vale essa verificação inicial desse perfil que eu tentei descrever? Sim, vale. O que acontece é o seguinte, eu quero empreender. Mas uma coisa que o empreendedor ele tem que entender é o seguinte, primeiro, ele tem que identificar qual é a minha habilidade e minha competência. O que eu gosto de fazer? Porque o empreendedor, ele tem a visão assim, ele vai montar o negócio dele, ele vai ficar ali, vai ser lindo, maravilhoso. Não, não é. Não é assim. Ele tem que se dedicar muito, ele vai passar muito mais tempo dentro do empreendimento dele, do trabalho dele, do que fora em lazer com a família, né? E o que eu percebo, eu vejo isso no Brasil inteiro, é aquela vontade que a pessoa tem de empreender, mas ela não se capacita. Ela olha a grama do vizinho, é bonita, eu quero igual. Tá? Mas ela não se capacita. Não aprende como deixar. Não aprende como. Condição. Então, para você empreender, você tem que primeiro entender, aprender e empreender. Aí sim, buscar essa capacidade. Ver aonde que... o primeiro estudo é aquilo que eu falei, habilidade e competência. Qual é a minha habilidade? Qual é a minha competência? O que eu gosto de fazer? Juntando isso, habilidade e competência, eu gosto, mas eu tenho também que monetizar. O meu gostar, a minha habilidade, minha competência, ela tem que ser monetizada. Ela tem que me trazer resultado financeiro porque eu preciso viver, né? E aonde eu vou buscar essas informações? Então ele tem que se preparar antes de empreender. Então ele não sabe, mas ele quer empreender, ele quer fazer, vai buscar então uma franquia. Estuda a modelagem de franquia. Vai atrás de franquia, mas uma franquia que se encaixe ao seu perfil, ao que você goste. Eu, por exemplo, eu adoro cozinhar, né? E também fui empresária da área de fast food, né? Da área de franquia, de franchise fast food. Então, eu gosto de cozinhar. Então, eu busquei uma franquia de comida, porque eu me identificava, eu gosto daquilo. Perfeito. Um outro dado também por horizonte do leigo, do dia a dia, é que além de buscar essa identificação, questão de competência e uma modelagem que melhor se adeque, levantar informações, o que a senhora diria sobre o prós e contras? Por exemplo,
A franquia tem um pacote de custeio que eu tenho que me adaptar a ela. Vem um pacote fechado de modelos de produtos, dependendo do meu mercado, por exemplo, citando alimentação aqui, que eu também tenho que respeitar. Essas nuances, como que eu levo em conta se eu quero empreender e tenho algo inventando sozinho, criando um cardápio novo, por exemplo, do novo negócio, ou me adaptar ao modelo de franquia? A franquia ela tem isso, como eu falei, a partir do momento que ela te passa um know-how, ela te passa toda uma modelagem de sucesso, ela te dá todo um suporte, ao mesmo tempo ela te dá uma engessada. Você tem que trabalhar exatamente naquele padrão, naquela modelagem dele. Você não tem como sair fora. Até porque uma marca, ela cresce, ela se cria, né? Porque é sempre, em todo lugar que você vai, é aquela qualidade, é aquele padrão de atendimento, é aquele padrão de entrega. Né? O franchising, ela é isso, é trabalhar dentro de uma padronagem. Então você como consumidor, você quer consumir ser um empreendedor de consumir aquela marca, né? Você tem que trabalhar realmente dentro daquela modelagem, né? Agora, se você não tem essa característica de eu quero ter autonomia, eu quero ter liberdade de criar, de fazer, de pôr, ótimo, perfeito. Então franchising não é o seu modelo de negócio. Franchising é a etapa de expansão de um modelo de franquia? Seria essa a colocação mais simplista? Já tem um negócio bem desenvolvido, visivelmente, em alguns lugares? Vamos tomar um exemplo. Eu já tenho um modelo de negócio, eu já tenho o meu empreendimento, eu já tenho o meu negócio, né? E eu quero crescer, eu quero expandir. Perfeito. Como eu vou crescer, como eu vou expandir? Modelagem de franchising. Você vai transformar o seu negócio numa franquia, né? E aí existe todo um processo que se prepara, né, para que você seja um franqueador e comece a multiplicar, né, a fazer a duplicação daquela modelagem, daquele teu negócio. Hoje já tem modelos sustentáveis com informação para o empreendedor e para o empresário, para que numa decisão de expansão através do modelo de franchising, por exemplo, ele não cometa erros comuns como o chamado ditado "dá o passo maior que a perna". Eu estou empolgadíssimo aqui, mas qual é a minha situação, qual é o mercado, para onde e como eu posso ir? Você tem que entender que quando você quer expandir, você fala assim, não, meu negócio está muito bom, está muito bacana. Eu, por exemplo, aqui em Bauru, eu visualizo muitas empresas, muitos negócios aqui, que é uma modelagem de sucesso de franchising, né? O que eu percebo também que tem um receio, a pessoa ela tem receio, né? Mas o que ela precisa fazer? Ela precisa, antes de começar a fazer a franquia dela, ela precisa fazer um estudo, né, dela. O meu modelo de negócio, ele é franqueável? Como se ele é franqueável, quem são os meus concorrentes nessa área? Qual é o meu diferencial? Que também você, como franqueador, você tem que entregar para o seu franqueado um diferencial. Senão é mais do mesmo. Claro. Né? Então você tem que ter um diferencial para entregar para ele. Que colaboração a senhora daria para nós aqui para conversar sobre a questão da crise? Tem os vieses, toda vez que vai falar sobre ambiente de crise, está falando sobre franquia, expansão de negócios aqui, para alguns elas é sinônimo de não mexa nesse assunto porque arriscar agora é jogar dinheiro fora, e para outros é oportunidade. Aí é tudo uma questão de percepção, né? Eu sempre costumo falar o seguinte, crise sempre existiu. O Brasil sempre viveu em crises, né? Só que assim, não existe uma total estagnação. Não existe uma total estagnação. Sempre tem alguém fazendo, sempre tem alguém realizando, né? É aquela oportunidade do lenço, né? Uns choram, outros vendem lenço. Então, você tem que identificar numa crise o que você pode acontecer, o que você pode fazer. O que aconteceu dentro da área de franchising é que quando veio esse plano, essa crise toda que aconteceu, né, as franquias realmente sentiram um baque. Todas as franquias, desde as pequenas franquias às grandes marcas, elas sofreram um baque realmente. O que elas tiveram que fazer? Elas tiveram que fazer um recuo do seu crescimento, estudar o seu modelo, tá? Não significa que quando você você entra numa franquia ou quando você tem um negócio próprio, que você sempre vai trabalhar naquilo.
A tecnologia, as informações muda muito rapidamente. Então, você como empreendedor, como empresário, né, quer seja portador de uma marca, de uma franquia ou de um negócio próprio, você tem que, a cada tempo, você parar, dar uma analisada, acompanhar o que está acontecendo, recuar, não desistir, recuar. Dar uma recuada, fazer, né, um olhar drone no seu negócio e ver, o mercado hoje está assim, aonde eu posso mudar? Que oportunidade eu tenho? Qual o outro modelo que eu posso, dentro do meu, oferecer? Então, as franquias fizeram isso. As franquias recuaram, puxaram, né, e começaram a criar um novo modelo. Então, nós temos grandes marcas hoje no mercado que desenvolveu uma modelagem de um custo de investimento um pouco menor. Mas ela não deixou de oferecer qualidade, de oferecer suporte e de oferecer aquela segurança da marca dela. O que ela fez foi isso, foi buscar um modelo mais enxuto para atender um nicho de mercado que surgiu. Porque o que aconteceu? Só um parentezinho aqui. O que aconteceu? Muitas empresas fecharam, né? Muitas empresas com essa crise fecharam. Só que houve, eu não vou citar o nome, mas houve uma empresa aqui do interior, né, que ela continua no mercado, ela continua forte no mercado. O que ela fez foi enxugar a estrutura dela. Quando ela fechou uma unidade dela aqui no interior, ela simplesmente colocou para o mercado 300 funcionários com dinheiro. Ela fez essa indenização. E aí foram 300 pessoas que começaram. Uns conseguiram recolocação no mercado na sua região, outros saíram da sua região, foram para fora, né? E outros resolveram investir no negócio próprio. E aí houve esse boom. Hoje nós estamos vivendo, dentro do universo de franchise, nós estamos vivendo o universo da microfranquia. Por que a microfranquia? Porque a microfranquia, ela requer um valor de investimento inicial baixo, né? Não que ela não seja boa, que ela não tenha qualidade, que aquela marca não tenha qualidade, né? Mas ela desenvolveu uma modelagem de negócio para pegar justamente esse público que quer investir, não sabe como investir, não quer correr risco e busca a segurança de uma marca. Então, nesse contexto, muitas franquias buscaram essa modelagem menor, reestruturaram, tem um modelo menor, de um baixo valor de investimento, dando o mesmo suporte, a mesma qualidade e auxiliando aquele empreendedor com aquele valor de empreendimento dele. Então, surgiu a microfranquia, né? Vamos aproveitar o nosso bate-papo e a presença da senhora para falar um pouquinho sobre a especialização que a senhora está falando, mas basicamente para conversar um pouco com o nosso público sobre o perfil do consumidor. Ele fala a questão das ferramentas de internet e há a sensação daquilo que a senhora já está observando do ponto de vista acadêmico de que as tecnologias acabaram ou já estão mudando ou mudaram o comportamento do ponto de vista do perfil do consumidor? A tecnologia hoje mudou muito, né? E vai mudar mais, né? Vai mudar mais. Hoje nós estamos vendo, eu já vi várias modelagens que estão em estudo, né, que está chegando um momento que muitas vezes, eu vou citar por mim, eu, por exemplo, consumo muito frutas e verduras orgânicos, mas eu não saio mais, eu não tenho muito tempo, então eu não saio mais para comprar. Tem delivery hoje. Hoje eu uso o quê? Eu uso a internet, né? Vou lá, eu tenho um fornecedor, ele tem uma programação, ele me entrega, eu vou lá e eu compro pela internet. Tenho a segurança de ele entregar na minha casa e eu estou ali. Então, cada vez mais está surgindo. Inclusive, grandes marcas têm um modelo assim, de negócio, onde você também pode investir tendo essa modelagem e vendendo. Então, cada vez mais o consumidor ele está buscando essas alternativas, a comodidade, né? Muitos pensam, mas comprar pela internet não é seguro. Sempre tem, né? Sempre tem aquela pessoa que gosta, prefere comprar, não quer sair, entrar numa loja, comprar, ele quer comprar ali, né, pela internet, ter a tranquilidade de estar em casa dele e receber na casa dele. Outros preferem ir e pegar, né, ter o contato, enfrentar fila, estacionamento, tudo isso. Mas cada vez mais, né, o consumidor ele está exigente. Muito mais que preço, o consumidor ele busca valor. Ele busca valor. O preço ele é importante, mas o valor é muito mais importante. A forma como ele é atendido, a forma como ele recebe aquele produto, aquele serviço.
E hoje, quando você vai consumir um serviço, você simplesmente consulta na internet, né? Isso explicaria por que alguns negócios estão rendendo bem em detrimento a outros do mesmo porte? Você citar 2 exemplos bastante simples aqui, talvez apenas como ilustração. Tem uma série, como em todo lugar, de barbearias, por exemplo, em nossa cidade, mas tem algumas mais segmentadas, específicas. Tem de um grupo de roqueiros, que tem um ambiente de rock dentro, que tem música, tem uma cervejinha durante a barba, cortar o cabelo, e o outro é apenas uma barbearia. É a tendência. É isso que eu falo, quando você tem um negócio, você tem que acompanhar o que o consumidor está pedindo, a tendência. E hoje a tendência, né? Houve uma época que barbearia sumiu, né? Não tinha mais. Sim. Era você encontrava, eu moro numa grande capital, era raro você encontrar, né? E hoje, agora não. Agora nós estamos vivendo um crescimento, um resgate desse serviço, né? Daquela cadeira bonita, gostosa, né? Que a pessoa... Inclusive, nós temos até mulheres nessa área, né? Sim. Até porque tem terapeutas de massagem, tem pontos de encontro, de ouvir música. Aí é aquilo de você pegar o que você tem que entregar e estudar o que teu público, né? Ele consome. Ele consome só sentar numa cadeira, fazer uma barba e um cabelo? Não, ele tem um outro consumo. Então, você fazer o diferencial do seu consumo. Tem barbearia, como você falou, que é de rock, eles trocam informação. Tem de MPB, tem de rock. Exatamente. E nesse perfil de consumidor diferenciado e exigente, né, você vai criando network. É uma coisa maravilhosa. Muito bacana. Então, é muito importante, sim, você estar atento às necessidades do seu consumidor, do que você vai entregar para ele, do que ele está querendo, do que ele está pedindo. Você fazer a diferença, né? E o consumidor hoje está muito exigente com isso. Vou comentar um pouquinho sobre network, depois a gente entra na questão de Brasil e Angola. Até que ponto esse instrumento, se o empreendedor, esse micro, pequeno, médio, porque para os grandes me parece que isso já está mais sistematizado, ou deveria estar, porque são corporações de porte pela própria natureza. Mas esses pequenos, se eles têm ideia de como esse relacionamento de oportunidade pode gerar oportunidades de negócios? Ele tem a ideia. O que muitos não têm, ele tem a ideia, mas ele não sabe a execução. É essa execução, essa entrega que ele não sabe fazer. Então, por isso que é importante buscar a capacitação, né? E nós temos órgãos hoje que têm toda a ferramenta para capacitar. Então, é muito importante ele buscar essa capacitação. E cada vez mais, é um ciclo. Você não se capacita uma vez só. Eu me capacitei muitos anos atrás, mas eu tenho que acompanhar a mudança. Sentado na cadeira, jamais. Não dá. Você não pode ficar sentado ali, né? Eu, por exemplo, eu já sou aposentada, eu poderia ficar em casa, parada ali, mas não, eu quero cada vez mais e aprender e desenvolver e fazer. Então, o empreendedor pequeno, ele tem que estar atento a isso, a buscar cada vez mais capacitação, porque senão ele vai morrer. Aquele pequeno, e grandes empresas também, né? Nós temos dados, né, não vou citar nomes aqui, mas nós temos dados de grandes empresas que não se atualizaram e sumiram, grandes marcas, né? Sim. E eles sumiram do mercado. Eles sumiram do mercado. E se você parar e começar a analisar, você vai ver que ao longo do avanço dos anos, né, muitas marcas vão sumir do mercado. Se você está no mercado, você não se atualiza, não acompanha a tendência, aquilo que eu falei, é tudo muito rápido, você vai morrer. Se você estagnar, você vai morrer, né? E uma coisa também que você não pode fazer como empreendedor é fazer as coisas pela metade. Você tem meio batimento cardíaco? Você tem meia corrente sanguínea? Né? Então, se os seus sinais vitais, eles são totais, entender o seu negócio, gerir o seu negócio, fazer a gestão do seu negócio é por inteiro. É por inteiro. O sacrifício é temporário, a recompensa é duradoura. Pedi para a senhora comentar um pouquinho também sobre uma ferramenta de planejamento estratégico de negócio e entender por que tem um tempo de maturação dela, se a expressão é essa, para que isso automatize na cabeça das pessoas. A senhora comentou sobre isso aqui no Encontro em Bauru. Foi a ferramenta Canvas, né? A ferramenta Canvas, ela é composta de 9 blocos.
onde ela dá uma visão, eu costumo falar que é uma visão drone do seu negócio. E ela não é estática, ela não para, ela não fica parada ali. Ela se movimenta e movimenta todo dia. E através dessas caixas, você consegue visualizar como você está fazendo a gestão do seu negócio. Né? Como que você está fazendo uma entrega, quais são os clientes que você está atendendo, de que maneira você está atendendo, qual é o investimento que você precisa fazer, em que área do seu negócio. Né? Então você vai modelando dia a dia, você vai mudando ela. Dia a dia você olha e você vê como ela é feita com cores vermelha, amarela e verde. Então quando você tem naquele quadro o vermelho, você sabe que aquele é teu ponto crítico. Né? E aí você analisando os outros quadros anteriores, você vai ver que você precisa mudar aquele vermelho. Então, de repente você está na caixa 1. Para você mudar o que está na caixa 8, você não vai seguir a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem que ir lá para a caixa 9, ou você tem que ir para a caixa 6. Então, essa ferramenta, ela dá uma visão estratégica. Aí você fala assim, mas Sueli, por que eu vou usar essa ferramenta? Quais são os benefícios que essa ferramenta me dá? O que eu ganho com essa ferramenta? Além da visão estratégica do seu negócio, você identifica onde você tem que de imediato mudar. Você faz uma melhor gestão de tempo. E quando você faz uma melhor gestão de tempo e você tem uma visão macro do seu negócio, você diminui o seu nível de estresse. E quando você diminui seu nível de estresse na gestão do seu negócio, você tem uma melhor qualidade de vida também. Não só para você, para sua família, como também para uma saúde para a sua empresa e para os seus colaboradores. Costumaram tomar decisões, por exemplo, também em alta frequência cardíaca e Exatamente, mental. Né? E o importante, que eu sempre friso para os empreendedores que têm uma equipe, é fazer esse planejamento sempre com a sua equipe. Né? O líder hoje, ele tem que ser um líder servidor. Né? O líder servidor é aquele o empresário que ele chama a sua equipe, ele bate ombro a ombro com a sua equipe, com seus colaboradores e pede um feedback para os seus colaboradores. Ele senta, ele põe na mesa as suas dificuldades, as suas necessidades e pede para os seus colaboradores, né? Faz aquilo que a gente costuma fazer, que é um brainstorm, né? Ou como o mineiro fala, né? Um toró de parpite. E pegar, ouvir os seus colaboradores, né? E fazer essa mudança e acompanhar. Né? Essa ideia da palpitação, usando o exemplo do mineiro que você falou na linguagem, não é só uma questão de aproximação, é uma questão de entender o que está acontecendo no entorno, de visões que você eventualmente não tenha. Exatamente, exatamente. É uma questão de todos participarem, né? Uma coisa que eu dou muito treinamento corporativo, muita consultoria corporativa, e eu escuto muito o empresário falar assim, eu tenho uma boa equipe, mas ela é comprometida, mas ela não é envolvida. Então você não tem só que comprometer, você tem que envolver a equipe naquele processo. Né? Comprometimento todos têm. Você chega na empresa, né, assina o ponto naquele horário, faz aquelas tarefas, dá o horário e vai embora. Quando chega sexta-feira, né, coloca aquele emoji, uau, é sexta-feira, né? Mas não, você tem que envolver a tua equipe. Você tem que, como empresário, tem que envolver a sua equipe. Trazer a sua equipe para compartilhar os problemas, o dia a dia, trazer sugestão, o que está acontecendo, como pode fazer, o que o mercado está exigindo, né? Então, muito mais que comprometimento, você tem que envolver a equipe. Ia pedir uma outra avaliação para a senhora, para poder compartilhar. Eu vou usar a expressão, e se tiver exagerada, não tenha receio de me corrigir, tem um modismo de coach no mercado, ou há uma oferta, no mínimo, de vários coaches. Eu queria saber a opinião da senhora, como especialista, olhando o negócio do lado de lá, se estou errado na minha expressão, como o empresário aproveitar melhor esta ferramenta, porque tem coach de tudo e para tudo. Tem coach de tudo, né? Coach é uma palavra de origem, vem da origem húngara de coach, que é aquele que conduzia, né? A carroça, o coach, ele conduzia. O coach, ele é um condutor,
né? E realmente nós estamos vivendo, né, o Brasil descobriu, né, o coaching na Europa, nos Estados Unidos, ele é já muito antigo, já é usado isso. E o Brasil descobriu isso há alguns anos, né, e surgiram muitos, né, nós temos muitos coaches de vários segmentos e vários nichos, né. E é importante isso, é importante, porque eu posso saber muita coisa. Eu, por exemplo, eu tenho todo esse meu know-how, mas eu vou falar para você, eu tenho um mentor, eu tenho um coaching. E o coach acaba se tornando um mentor. É aquele que está do lado de fora do seu negócio, ele está do lado de fora da sua carreira, então ele consegue enxergar, ter uma visão melhor e te direcionar, te orientar, né? Então realmente é importante. Um empreendedor que ele quer crescer com saúde. A empresa que quer se manter no mercado com saúde, ele precisa realmente de um mentor, ele precisa de um coach, né? E buscar o coach dentro daquela necessidade dele. Hoje eu preciso estruturar a parte financeira da minha empresa. Vamos buscar um bom coach no mercado financeiro para fazer aquele acompanhamento seu, para te ajudar nas suas planilhas, no seu desenvolvimento, onde você vai. Eu preciso de um coach de relacionamento. O problema da minha empresa hoje é relacionamento interno e externo, né? Então eu preciso de um coach de relacionamento. Vou exagerar um pouquinho, mas como boa provocação. Não é um showman que você está contratando, um cara que é muito bom de palestra. Você está contratando um cara, tem que ter ideia do que eu preciso para a minha empresa. Ele tem que ter não é assim. E também entender uma coisa, as pessoas pensam, chegam para ele, olha, eu estou com esse problema, você vai resolver. Eu não faço milagres. Não existe milagre, tá? O processo de coaching, né, quem aplica o coaching é o coach. O processo chama coaching, né, e quem recebe é o coach, né? Esse processo ele tem que ter muito comprometimento e responsabilidade da outra parte. Porque não adianta nada eu, como coach, chegar para você, por exemplo, fazer um coach de carreira com você. Direcionar para você, falar, olha, você vai seguir uma carreira assim, você pode fazer isso, você tem que fazer esse curso. Eu direcionar. Se você não tiver comprometimento, o meu trabalho não vai aparecer. Ele não vai aparecer. Porque você não vai fazer esse tal. Se você não tiver comprometimento em seguir o processo de coaching, o meu trabalho não vai aparecer e você vai ter a opinião de que a coaching não funciona. E isso é muito comum, tá? Nós temos excelentes coaches no mercado, de vários segmentos, e é muito comum nós ouvirmos falar, mas o processo de coaching não funciona. Não funciona porque não houve comprometimento, responsabilidade, disciplina. É muito importante ter disciplina. E aí o resultado aparece. Sueli, pedi para você comentar um pouquinho conosco também sobre oportunidade na relação Brasil e Angola, que acaba de sair, enfim, um processo de independência bastante novo. Nós vivemos isso em uma outra esfera, 500 e poucos 500 anos atrás. E me parece meio novo o processo na cabeça, principalmente dos mais jovens de países ou de lugares que estão em processo de independência. Tem uma série de coisas que acontecem por causa de uma guerra civil, tem terra arrasada, pobreza, desigualdade social, mas você está vivendo um processo de experiência, de oportunidade relacionada ao Brasil com Angola. Esse projeto de intercâmbio de negócios que foi criado, na verdade esse projeto ele não é meu. Eu tenho a gratidão, né, de ser convidada, de estar participando junto com uma empresária muito grande de São Paulo, né, Kátia Teixeira, Patrícia Duarte, que em redes de negócio em São Paulo, que hoje está muito comum, está crescendo cada vez mais, que é rede de network, de rodada de negócios, nós tivemos a oportunidade de fazer, a Kátia teve uma oportunidade de se expor, e nesse encontro tinha uma pessoa de Angola, um empreendedor de Angola e que tem uma visão de ajudar o povo de Angola. E ele se interessou muito pelo que foi falado lá pela Kátia e acabou que a gente começou a ligar, conversar e criamos esse intercâmbio, né, de negócios de Brasil-Angola, tá? Angola hoje ela está vivendo essa liberdade que nós vivemos há 500 anos, veio um país que sofreu muito com a guerra e ele é um país que está muito carente em todas as áreas. Mas só que ele não está carente de você pegar, ir lá e montar uma loja de sapato, de tecido e vender, não é isso. Ele está carente de tecnologia, mas a tecnologia de todos os segmentos.
Tudo, questões básicas, inclusive. Questões básicas. Você falava sobre andar descalço, por exemplo. Angola tem uma população de 80% da sua população é pobre. Né? Lá não há procedimentos, por exemplo, de alimentação, na área de alimentação. Né? Questão de controle sanitário, inclusive. E controle sanitário também. Então, precisa ser tudo reconstruído. Eles precisam de modelagem, eles precisam de padrões, só que assim, como eles viveram fechado numa guerra, né, você viu que devastou tudo, eles não tiveram acesso a isso. Então hoje eles precisam que profissionais, que empresas vão para lá e ensinem e passem essa tecnologia para eles. Eu, por exemplo, vou passar a tecnologia de padronização e segmentação dentro da área de fast food. Angola tem uma população que anda descalço. Mas por quê? Porque eles gostam? Não, porque não tem sapato. E o pouco que consegue chegar a eles é um preço muito... Eles precisam de uma tecnologia. Então não é pegar aqui um fabricante e falar assim, eu vou montar uma loja de sapato e vender lá e vou ficar rico. Eles têm essa ideia também de você ir, não ficar rico lá, mas quando você, como empresário, for investir, você passar e fazer algo pelo povo. Porque o povo está precisando muito, está muito carente lá. Né? Então, você ir e ensinar, passar tecnologia. Então, eles estão importando tecnologia. E tecnologia em tudo, em tudo. Né? Por exemplo, eles estão precisando muito de treinamentos corporativos, esse desenvolvimento de coaching. Então, existe um pequeno grupo lá que está saindo de Angola, veio para o Brasil, está no Brasil, se capacitando, buscando parcerias aqui para levar para lá. Contrapartida, tanto o governo brasileiro quanto o governo angolano facilita todo esse trâmite, toda essa burocracia para essa entrada de tecnologia no país. Sueli Campos, muito obrigado pela tua contribuição, Eu que agradeço. De informações aqui conosco na TV Câmara. Eu que agradeço e estou à disposição. Muito obrigado, e você acompanha esse vídeo de forma permanente na página da TV Câmara no YouTube. Lá você pode assistir, acompanhar o conteúdo a qualquer momento. Até o nosso próximo encontro.